A sabedoria silenciosa de Samuel. Em um tempo de incertezas, quando as tribos de Israel eram meras sombras do que um dia foram, surgia um nome que ressoaria na história: Samuel. Filho de uma mulher estéril chamada Ana, sua história começa com lágrimas e súplicas. Ana, desesperada para conceber e ser vista como uma mulher completa, fez uma promessa ao Senhor. A fragilidade de sua condição foi refletida nos dias sombrios de Israel, momentos em que a fé se tornou uma chama vacilante em um mundo repleto de idolatria e desobediência. Samuel nasceu sob a luz de um desejo fervoroso. A entrega do garoto ao templo de Siló representava não apenas um ato de devoção, mas a esperança de um novo caminho para seu povo. Ele cresceu em meio à oração e ao culto, um ambiente impregnado de sacrifícios e promessas. A voz de Deus, que muitas na nação foram esquecidas, finalmente sussurrava no coração do menino. Os suaves ventos de Siló trouxeram consigo uma nova era de revelação, onde as palavras de um menino poderiam mudar o destino de uma nação. Em sua adolescência, Samuel já carregava a pedra angular da liderança. Levava consigo também a incerteza típica da juventude, mas a sua habilidade de ouvir a voz de Deus era rara. Esses momentos de diálogo íntimo com o Criador moldavam sua identidade. Em um país dividido e desorientado, a solidão do jovem profeta se transformava em firmeza à medida que seus colegas se entregassem à idolatria e à corrupção. O contraste era gritante. Samuel se destacava como uma luz em meio à escuridão. Ao ouvir o chamado de Deus, a proposta silenciosa que vinha de Siló abrangia mais do que uma vocação pessoal. Era um apelo por uma nova aliança com o povo de Israel. Ele poderia oferecer ao seu povo um novo caminho, uma nova direção, e essa possibilidade ecoava nas paredes do templo enquanto os dias se transformavam em uma ênfase nas palavras proféticas. O Senhor não apenas falava com Samuel, mas também o comissionava a falar ao povo. Aos poucos, Samuel começou a reassumir a liderança que os juízes perderam, pregando mensagens de arrependimento e mudança. As palavras não eram simples, elas carregavam peso, envolviam promessas de restauração e de uma futura promessa. O eco de suas pronúncias viajou pelos acampamentos de Israel, gerando tanta inspiração quanto ao temor. Era um tempo em que a moralidade estava sendo redefinida e muitas almas vagavam sem direção. Samuel era um farol solitário, mas firme. As tribos, nesta complexa tapeçaria da vida, ainda lutavam entre manter-se fiel a Deus ou se sucumbir às seduções de um mundo pagão. A transição entre servir ao Senhor e aos ídolos era tênue. Assim, Samuel não apenas pregou, ele ponderava, refletindo as lutas internas de uma sociedade. Seus olhos viam a dor, o desejo e o anseio por um rei que trouxesse segurança. O povo clamava por um terreno governante, mas Deus tinha um plano mais profundo. Com o tempo, o pedido do povo se tornou uma demanda: um rei que os unisse, que os protegesse. Samuel se sentiu prejudicado pela situação, pois a decisão tinha uma profundidade sombria. O desejo do povo deixou claro o quanto eles se afastaram do Senhor. Em seus diálogos com Deus, surgiu o dilema entre o que a nação queria e o que Deus desejava para ela. A perspectiva de um rei humano ficou mais forte, enquanto a voz divina se tornou mais difícil de ouvir. Era uma tempestade de emoções, um mar de insegurança. Deus, com compaixão, orientou Samuel: dê a eles um rei, mas lembre-lhes da responsabilidade que isso envolve. Com essas palavras, as sementes de uma nova era foram plantadas. Samuel, com o coração pesado, ungiu Saul como o primeiro rei de Israel, representando uma esperança e uma tendência ao mesmo tempo. A ceia da escolha trouxe consigo uma nova relação com o poder, levantando questões sobre liderança, responsabilidade e a natureza humana. Com Saul no trono, a motivação inicial logo se transformou em desilusão. O rei escolhido, que deveria representar força e unidade, rapidamente se deixou levar pela soberania e pelas tendências humanas de egoísmo e desobediência. A queda de Saul foi um lembrete de que, por trás de toda liderança, permanece a fragilidade da condição humana. Samuel, que uma vez ungiu o rei, agora via a dor da traição e a separação entre a vontade de Deus e a soberania de um homem que se perdeu em sua própria narrativa. No coração da crise, a fidelidade de Samuel não vacilou. Ele chega firme em sua missão, guiado pela palavra de Deus.
Mesmo quando Saul se afastou do caminho certo, o espírito de Samuel estava conectado às verdades eternas que ele havia aprendido. O amor e a resistência de Samuel refletiram a relação de Deus com seu povo. Neste tempo turbulento, o profeta serviu como um intermediário, um conservador da verdade, e seu papel se tornou mais crucial à medida que a incerteza aumentava. Ele não foi permitido ser consumido pelo espírito de desespero que invadiu a terra. A transição de liderança seria marcada por um novo chamado. A promessa da descendência de Davi brotou em meio aos desafios. A unção de Davi como futuro rei fez mais que simplesmente substituir Saul. Era uma confirmação de que a aliança de Deus com seu povo ainda estava viva. Em cada passo da jornada de Samuel, as lições de fé e a soberania divina perpassavam as narrativas das experiências humanas. A conexão entre um profeta e um rei nasceria da necessidade de um coração submisso, um tema que se destacaria na continuidade da história de Israel. Na culminação dessas gerações, a polaridade entre triunfos e falhas era palpável. A transição tinha uma textura incomum, a fragilidade do ser humano e a força da coexistência. As batalhas de Saul e a ascensão de Davi foram refletidas não apenas em conflitos físicos, mas nas lutas internacionais que fizeram ser um líder em um povo cansado, um povo que ansiava por esperança. A palavra de Deus continuou a guiar Samuel com uma clareza de que seu coração sincero abrigava, e suas interações com Davi foram marcadas por um desejo genuíno de ver a fidelidade do Senhor frutificar. O tempo passou, mas a essência do chamado de Samuel nunca se esvaiu. Em meio às guerras e traições, seu espírito foi arraigado na promessa divina de um Messias que um dia viria. Os ecos da história de Samuel não estavam confinados ao passado, mas ressoavam no futuro, uma promessa perene de esperança que conduziria o povo na escuridão. Ele se tornou não apenas um juiz, mas um patrono do que uma verdadeira liderança realmente queria. Cada lágrima, cada riso e cada vitória carregavam a história de um homem cujos valores foram até hoje arraigados na essência do ser humano. A eterna luta entre o sagrado e o profano, entre a luz e a escuridão. Se gostou deste vídeo, deixe seu like e inscreva no canal para mais vídeos como este. Até o próximo vídeo.